Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus, né? Deus está presente nesse lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Bom é saber que Ele está aqui. Aleluia. Amados, eu quero convidar o meu pastor dirigente geral aqui, né, em Pernambuco, o Gregório Medeiros, está aqui comigo. Estamos dando aonde está presente. Eu quero convidar ele aqui. Quero passar para ele a direção do trabalho. Eu falei com ele, pedi para ele ministrar a palavra. Então eu vou deixar com ele desde já o nosso pastor Gregório Medeiros. Está com ele. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a ficar de pé para nós fazermos a leitura oficial dessa tarde, né? Está lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos acharam? Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim o texto sagrado em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo-se a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Ele o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e acalmou o mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos, Deus, por essa tarde maravilhosa, na tua presença, no teu Santo Espírito. Meu Deus, tu já tens falado aqui nesse lugar, Senhor, através dos louvores, através das saudações, mas te pedimos em nome de Jesus, continue falando conosco, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar dando glória a Deus e aleluia. Então, irmão, a gente vê aqui, Jesus, ele vai e dá uma ordem aos discípulos para passar para outra margem, né? Ali eles estão direto do mar de Tiberiades, também conhecido como mar de Genezaré. E diz o texto que aqui, ali não era na verdade um mar, era um lago, mas devido à grande quantidade de água, e era também rodeado por rochas e monte, e ali formava um vento, e ali formava ondas, e por isso que era chamado de mar. E Jesus entrou ali naquele barco, despediu a multidão e foi junto com o discípulo para outra margem. Mas quando Jesus estava no barco, irmão, diz o texto sagrado que Jesus, ele ali cochilou, ele ali dormiu. Enquanto Jesus estava dormindo, diz a palavra de Deus que uma tempestade, ela se levantou, e os discípulos ali ficaram todos apavorados, mas Jesus, ele continuou dormindo. É assim, irmão, a gente quando tem Jesus na vida, a gente dorme mesmo na tribulação, mesmo nas provas, mesmo na aflição, o sono ele chega, assim como Jonas estava naquele barco, teve uma tempestade, mas Jonas estava em paz. Jonas, ele dormiu ali, foi preciso o comandante procurar Jonas e perguntar: o que é que tu faz aqui dormente? Aleluia, glória a Deus. É, irmão, quem tem Jesus, ele dorme na tempestade.
tempestade. E Jesus ali dormindo, o vento começou a aumentar, aleluia, as águas começou a ficar muito alta, e ali aquelas águas começou a encher o barco. Os discípulos, observando tudo, disseram: nós vamos perecer, nós vamos morrer, vai todo mundo se acabar aqui. Mas eles se lembraram que Jesus estava no barco, e se Jesus está no barco, ele não vai afundar. E nessa tarde Jesus está dizendo: me convida para o barco, me convida para o barco, me convida para o barco, porque quando vier a tempestade, eu tenho poder para acalmar o vento, eu tenho poder para acalmar a tempestade. É só você chamar, minha filha, é só você chamar, meu filho, porque muitas vezes, irmão, parece que Jesus está dormindo. É tempestade de um lado, é vento de outro, e ninguém nos acode. Mas Jesus nessa tarde ele diz: eu quero te acudir, eu quero acalmar esse vento, eu quero acalmar a tempestade. Irmão, e às vezes a gente fica confuso. Deus, ele vê tudo, e por que não age? Né? Deus não está vendo? Por que não age? É porque às vezes ele quer que você abra a boca e diga: mestre, vê a tempestade, mestre, vê a água entrando no barco, mestre, eu vou perecer. Mas muitas vezes a gente fica calado. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, ele está vendo, mas quer te ouvir. Aleluia. Ele tem olho, mas ele tem ouvido também. Ele quer ouvir. Os discípulos ali chegaram e deram até uma bronca em Jesus: mestre, não vê que nós estamos perecendo? Às vezes a gente está passando por tantas coisas, irmão, e quando vai falar com Deus, ainda fala cheio de direito. Não está vendo não, Senhor? O que está acontecendo na minha vida é crise de um lado, é desemprego do outro, é tempestade, é vento. Mas Jesus ainda é bom, ele ainda acalma vento, ele ainda acalma a tempestade. Ele não está nem ligando para o nosso comportamento aflito, mas ele quer ouvir a tua voz. Não importa como você vai falar com ele, mas ele quer te ouvir nessa situação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua boca, conta a tua história para ele. Muitas vezes a gente conta para todo mundo: estou me acabando, é vento de um lado, é tempestade de outro, o barco já está cheio, eu vou perecer. E Jesus calado, ele fica calado para ver se você vai falar com ele, se você vai contar a história a ele. Conta a tua história, aquele que pode todas as coisas, irmão. E naquele momento, Jesus ele chegou, se levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Aleluia. Eu creio que ali foi um momento bom, irmão. É muito bom quando ele chega, acalma o vento. É muito bom quando ele chega, resolve o problema. É maravilhoso. Mas eu acho interessante que os discípulos aqui, eles ficam impressionados, porque eles já viram Jesus curar, eles já viram Jesus abrir olho de cego, eles já viram Jesus ressuscitar o morto, mas acalmar o vento, acalmar a tempestade. Eles ficam surpresos, eles não conheciam Jesus totalmente. E sabe por quê, irmão? Jesus ele nos surpreende a cada momento. Quando a gente pensa que ele não pode, quando a gente pensa que acabou o recurso, Jesus chega e diz: eu posso além da medicina, eu vou lá na sepultura, eu tiro, eu posso além da justiça. É vento, é mar, tudo me obedece. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele discípulo agora fica: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Que tudo lhe obedece. E nessa tarde ele está dizendo para você: meu filho,
minha filha, conte para mim a tua história, porque eu estou no barco, eu estou vendo tudo, mas eu quero ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. E tem hora, irmão, tem hora que não tem ninguém mais para a gente clamar. Já clamou para todo mundo, já falou para todo mundo, mas esqueceu de contar para Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou pronto para te ouvir. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aleluia. Mas ali naquele barco, irmão, Jesus dormiu. Ele, como Deus, ele não dorme. Ele, como Deus, ele está com os olhos abertos. Ele, como Deus, nem as suas pestanas batem. Mas ali ele, como ser humano igual a nós, ele cochilou, ele cansou, ele dormiu. Mas no momento certo que ele foi despertado, ele estava pronto para resolver problema. Nessa tarde, Jesus ele quer falar para nós dizendo: eu estou pronto para resolver a tua causa, eu estou pronto para resolver o teu problema. Se é causa impossível, ele é especialista em resolver causa impossível. Nós estamos aqui nesta tarde é porque um dia a gente tinha um problema impossível, colocamos nas mãos dele, ele deu jeito, ele mudou a história, e agora a gente tem que falar dele que ele pode acalmar o vento, ele pode acalmar a tempestade, ele pode consertar essa situação na tua vida. E muitas vezes, irmão, a gente se nega a chamar Jesus, se nega a procurar Jesus. Isso é muito ruim, irmão, porque às vezes a gente precisa, às vezes ele deixa, às vezes ele permite que o barco encha d'água, às vezes ele permite que o vento ele sopre para a gente ter medo. Ele permite tudo isso só para a gente ter oportunidade de chamar por ele. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa é a gente ter a oportunidade de dizer: mestre, me socorre, mestre, me socorre. Ele permite que todas as coisas ruins na nossa vida aconteçam para nós chegar o momento de dizer: só ele pode. Agora eu vou a ele, eu vou procurar a ele, porque meu barco está cheio d'água, a qualquer momento eu vou afundar. Mas Jesus está dizendo nessa tarde: chama por mim que tu não afunda. Aleluia. Irmão, quando todos os recursos acabam, ele diz: agora sou eu. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos gastou todo o seu dinheiro na tentativa de curar aquela enfermidade, irmão. Os médicos já diziam para ela: não tem mais jeito, acabou tudo. Mas aquela mulher ouviu falar que Jesus curava, ouviu falar que Jesus ele fazia paralítico andar, fazia o impossível. Aquela mulher colocou um propósito no seu coração de chegar perto de Jesus, de tocar em Jesus. Aleluia. Há momento, irmão, que Jesus ele toca na gente, mas há momento que nós devemos tocar no mestre, nós devemos incomodar o mestre, chamar o mestre. E diz que quando a mulher ela chega perto do mestre, havia ali uma grande multidão, havia ali um empecilho para chegar perto do mestre. Mas eu quero dizer a você nessa tarde que quando a gente quer chegar perto de Jesus, não tem multidão que atrapalhe. Quando a gente quer chegar perto de Jesus, não tem empecilho que possa atrapalhar, porque ele vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando o laço. Aleluia, glória a Deus. E quando aquela mulher toca em Jesus, na mesma hora é curada. Eu quero dizer a você nessa tarde: tudo que você precisa é tocar em Jesus, aleluia, para resolver esse problema, para ser curada. Toque de Jesus nessa tarde. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes ele toca na gente. Nessa mesma história diz que a filha de Jairo, ela estava morta.
Morta? É. E Jesus da gente morto. Isso é um Deus lindo, né, irmão? Isso é um Deus maravilhoso. Jairo chega, Senhor, minha filha está morta. Jairo era um religioso, Jairo era um sacerdote, Jairo era um homem, irmão, que ele abria a igreja, dirigia culto, fazia a obra do Senhor. Mas eu quero dizer nessa tarde, religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Aí Jairo diz, eu vou procurar um homem que salva, eu vou procurar um homem que cura, eu vou procurar um homem que batiza com o Espírito Santo, eu vou procurar um homem que ressuscita o morto. E ali Jairo chega, e aí alguém olha para Jairo e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha morreu, tua filha não tem mais jeito, Jairo. Sorrindo de Jairo, sorrindo de Jesus. Mas Jesus entra lá, toca na menina. Tem momento que ele toca, mas tem momento que ele quer ser tocado. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a gente só quer ser tocado. A gente só sabe dizer, eu só vou quando ele tocar no meu coração, eu só vou quando ele tocar em mim. Mas toque nele também, faça feito aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi lá, tocou, aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmão, a gente tem que tocar, fazer feito Tomé. Só acredito se ver, tocou, Tomé tocou e disse, ele ficou envergonhado, ficou, né? Jesus disse, porque tocasse, tu crê, mas bem-aventurado aquele que não viram, mas crê. Nessa tarde você não está vendo o impossível de Deus, mas creia, creia que Jesus vai fazer o impossível. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, aleluia, glória a Deus. Quando aquela mulher toca, irmão, Jesus diz que sai poder, sai virtude dele, e Jesus ele diz, alguém me tocou. Tinha muita gente ali, irmão, tinha uma multidão, os discípulos estavam mais perto, mais próximo, mas o Senhor ele não sentiu o toque dos discípulos, não sentiu o toque da multidão, era mais de 5.000 pessoas, mas sentiu o toque de alguém especial. É necessário que a gente toque com fé. Toque com fé nessa tarde, que Ele vai solucionar esse problema, Ele vai resolver esta causa. Parece impossível, parece que não tem mais jeito, parece que tu vai afundar, mas nessa tarde Jesus está dizendo, toque meu filho, toque em mim, aleluia, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E agora está a mulher curada, irmão, aonde a medicina disse que acabou, que não tinha mais jeito, que seu recurso, né, tinha acabado também, mas está Jesus ainda aqui, está Jesus ainda aqui solucionando o problema, alegrando os discípulos, aleluia. Está Jesus ainda no barco, e quando Jesus está no barco, ele não afunda não, meu filho. Aleluia, Jesus está no barco nessa tarde. Teu barco não vai afundar. Pode vir vento, pode vir tempestade, isso é natural, mas Jesus está no barco. Então quando vier o vento, clame a Ele. Quando vier a tempestade, clame a Ele, porque Ele tem poder para acalmar o vento e a tempestade. Então eu agradeço a oportunidade. Gostaria de saber se tem alguém para Jesus nesta tarde linda, né? O último sábado do mês de maio, né? Jesus está dando mais uma oportunidade para nós evangelizar aqui nesse lugar. E também os moradores, os locais, né? Ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não se preocupa, irmão. A gente está fazendo a obra de Deus. Imagine Noé. Noé pregou 120 anos. Noé não ganhou ninguém, mas ganhou a família ali, aqueles que entraram na arca. 6 pessoas da família entraram na arca. Para Deus, Deus quer obediência. Noé, prega o hino da paz. Pregue, Noé, deixa que eu salvo. Pregue, Noé, salvação comigo, faça a minha parte. E eu agradeço a oportunidade, pastor.